Sejam todos bem-vindos novamente. Nesse vídeo a gente continua a resolver a prova de raciocínio lógico do TCM São Paulo, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então a gente fez até a questão 24 no último vídeo, nesse a gente continua a partir da 25. E a questão 25 fala assim: Roberto, Carlos, Douglas e Edgar têm 35, 38, 40 e 41 anos, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles trabalha com um tipo de veículo, sendo eles caminhão, carro, motocicleta e ônibus, em municípios distintos, sendo Campinas, Limeira, Marília e Santos, não necessariamente nas ordens apresentadas. Nada a gente pode assumir aqui que está na ordem certa. Sabe-se que o de maior idade trabalha com o carro e seu local de trabalho não é Limeira. Então daqui para frente ele começa a fazer um joguinho aqui para a gente tentar adivinhar o que a gente precisa. Então a gente vai montar mais ou menos um esquema para a gente conseguir ir anotando o que a gente tem de certo para tentar chegar numa resposta. Então eu vou anotar aqui com aquela letra bonita que vocês já estão acostumados. A gente tem o Alberto, vou pôr só a primeira aqui, o Carlos, o Douglas e Edgar. Eu vou colocar na ordem que ele deu, mas não estou falando que o A tem 35 e o C 38, não. Estou só escrevendo o que ele me deu e depois a gente vai marcando de outro jeito para tentar ir delimitando aqui uma resposta. Então a gente tem o A, o C, o D e o E, 35, 38, 40 e 41. E aí os veículos, a gente tem caminhão, carro, moto e ônibus. E as cidades, a gente tem Campinas, Limeira, Marília e Santos. Então a gente tem todos esses dados e agora começam as associações que o enunciado mesmo deu para a gente tentar chegar a uma resposta. Então, primeira parte, a gente tem, vou marcar aqui para ficar fácil a gente achar depois. O de maior idade trabalha com carro. E ficou grande, né? Ficou ruim. Vou tentar marcar de outra cor com uma caneta menorzinha. Aqui. Acho que vou manter a cor. O de maior idade trabalha com carro e seu local de trabalho não é Limeira e Marília. Então, o que a gente tem até agora? O de maior idade é o de 41. Ele trabalha de carro e ele não pode ser Limeira ou Marília. Então, sobrou só Campinas e Santos. Vamos para a segunda parte. A segunda parte fala assim, ó. Alberto tem menos idade que Douglas. Com isso aqui a gente não consegue fazer nada, porque a gente não sabe dos outros dois. E ele trabalha em Campinas. Ó, isso aqui ajuda a gente. Porque se o Alberto trabalha em Campinas, a gente já marca isso aqui, Alberto, Campinas, mas o último que a gente viu, o de maior idade, não podia ser nem Limeira, nem Marília. E agora a gente sabe também que não pode ser Campinas, porque Campinas é do Alberto. E ele tem menos idade, então ele não pode ser o primeiro, porque o primeiro é o que tem mais idade. Então a gente sabe que o Alberto, não, o primeiro, o de maior idade, que a gente não sabe quem é, ele não vai poder trabalhar nem em Limeira, nem em Marília e nem em Campinas. Só sobrou Santos. Então o que tem a maior idade, ele tem 41 anos, ele trabalha de carro e ele trabalha em Santos. A gente tem que conseguir pescar tudo que o examinador der aqui no enunciado. Então vamos voltar. Alberto tem menos idade
que o Douglas trabalha em Campinas, isso a gente anotou, Alberto em Campinas, está de amarelo, não é com ônibus. Não ser com ônibus não ajuda a gente agora, mas a gente sabe que não é nem com ônibus e nem com carro, porque o carro a gente já marcou antes. Vamos para o próximo. O mais novo deles, eu vou arrumar uma outra cor aqui pra gente. Vou pegar um azul aqui. O mais novo deles trabalha em Limeira, com moto. Então a gente sabe que o mais novo, que é o de 35, trabalha em Limeira e ele vai de moto. Aqui, ó, no mesmo jeito que a gente conseguiu voltar e pegar mais um dado do primeiro, a gente vai conseguir voltar e pegar mais um dado para o segundo. Porque olha só, o segundo nosso foi o Alberto. A parte da idade não ajudou muito. Ele trabalha em Campinas, não é de ônibus. Só que agora a gente sabe que também não é de ônibus, não é de carro, porque a gente já marcou o carro de verde, e não é de moto, porque a gente já marcou a moto de azul. Então ele trabalha... Eu estou usando qual cor agora? Estou usando azul, né? Não, peraí. Com moto, tá. O Alberto, ele não trabalha de ônibus. E também não trabalha de moto, que a gente já pôs de azul, e nem de carro, que a gente pôs de verde já antes. Então ele trabalha de caminhão. Só sobrou caminhão. Se não pode ser ônibus, nem carro e nem moto, ele trabalha de caminhão. Para não confundir aqui, o Alberto tinha feito ele de amarelo. Então o caminhão aqui agora de amarelo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Edgar não trabalha com ônibus, tá? Mas a gente não sabe nenhum nome com certeza aqui, só o do Alberto, para linkar, né, com outros dados. É mais velho que Alberto e Douglas. A alternativa que apresenta uma associação correta dessas pessoas. A parte da idade não tem como a gente mexer muito, porque ele não dá certinho a ordem das idades, não tem como pescar. Então o que a gente tem aqui? O Alberto, ele usa caminhão e é em Campinas. O mais novo, ele vai de moto e é para Limeira. O mais velho, ele vai de carro para Santos. A única outra associação que é segura a gente fazer aqui, sem medo de errar, é o do ônibus e da cidade de Marília. Que a gente sabe só sobrou esses, né? Então aqui, o do ônibus, ele vai para a cidade de Marília. É a única associação que a gente pode fazer com certeza. Agora, dos outros nomes, além do Alberto e das idades, a gente não tem muita coisa para mexer. E aí a gente fica achando que teria que saber tudo, né? Descobrir todas as ligações aqui, quem é de onde, com que idade, vai como e para onde. E às vezes não precisa. Às vezes o que as opções vai pedir, a gente já conseguiu achar. Então vamos para a letra A. Letra A fala que o Alberto trabalha com caminhão. E a gente tem aqui, ó, o Alberto trabalha com caminhão e vai para Campinas. Então a letra A já é o nosso gabarito. Letra A aqui já está certo. Já vou deixar aqui, ó, letra A o gabarito. A gente vai olhar agora as outras só para ter certeza. Ele fala Douglas tem 38 anos. A gente não sabe quem tem 38. A gente não sabe nem se é o Alberto, que é o único que a gente tem um link aqui. A gente não sabe quem, não tem como afirmar. Na letra C, então a letra B a gente descarta. Letra C, Edgar trabalha em Marília. A gente não sabe. A gente só sabe que quem vai para Marília vai de ônibus. Então a gente vai descartar também. Letra D, Douglas trabalha em Campinas. Não, quem trabalha em Campinas é o Alberto. E ele vai de caminhão, que é o que a gente marcou aqui tudo de amarelo. Então a gente tem certeza que não é D. E letra E, Alberto tem 40 anos. A gente não sabe. A gente só sabe que ele tem menos idade que Douglas, mas a gente não sabe quantos anos Douglas tem, então não adianta. A gente sabe também que Edgar é mais velho que Alberto e Douglas, mas isso não dá certeza de nada. Então a gente também não consegue afirmar a letra E. Letra A, então, é o gabarito da 25. Vamos acelerar que a gente ainda tem mais 5. 1, 2, 3, 4, mais 5 questões para fazer.
Questão 26. Questão 26 ela dá esses quadrinhos, figura 1 até a figura 12. E aí vem um texto depois que ele explica um pouco. Ele fala assim, ó, nessas sequências de figuras, a figura 10 é igual à figura 1. Então vamos confirmar. A 10 é igual a 1, tem um quadrinho só pintado. A figura 11 é igual a 2. E a figura 12 é igual a 3. Então parece que a partir da 10 ele começa a repetir um ciclo. Ele confirma quando ele fala, e assim por diante. Dessa forma, na figura 325, o número de quadrinhos com o interior na cor branca será igual a... Aí a letra A, 8, B, 6, C, 4, D, 2, E, 0. Então a gente tem que entender aqui que esses quadrinhos eles vão repetir. Vai do 1 até o 9. No 1 tem um quadrinho colorido, no 2 tem 2, no 3 tem 3, assim por diante. E no 9 está tudo colorido. Quando chega no 10, ele começa a repetir. Aí repete o 1, o 2, o 3 e vai repetindo. E a questão pede, na figura 325, então a gente tem que saber como vai ser a 325. Não é tão difícil. Vamos fazer umas continhas aqui e rapidinho a gente descobre. A gente viu que o ciclo ele vai até o 9. Se o ciclo vai até o 9, cada ciclo tem 9. Então eu tenho que pegar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir o 325 por 9, para eu saber quantos ciclos completos a gente tem. 325 por 9, eu vou começar com 32 por 9 dá 3, 3 vezes 9, 27, quando eu fizer a subtração vai sobrar 5, vou baixar o outro 5 ali, 55 por 9, vou tentar um 5 aqui, 5 vezes 9, 45, não vai dar, então não é 5. Então eu vou tentar um 6 aqui, ó. 6 por 9, 6 vezes 9 vai dar 54. Quando fizer a subtração, vai sobrar 1. O que eu tenho de informação aqui? 36, que foi o resultado que deu aqui, é o número de ciclos. Ciclos completos. Vou escrever só ciclos. E esse 1 aqui, ó, é o início do próximo ciclo, é o tanto que sobrou. Então eu tenho 36 ciclos completos e comecei o ciclo 37 aqui, ó, tem só um. Então só tem o primeiro quadrinho do ciclo 37. O primeiro quadrinho, a questão me fala, né, que é igual a esse aqui, ó, igual da figura 10. Aqui, ó, a figura 1 é igual, a figura 10 é igual à figura 1. Então o meu primeiro quadrinho ele é assim, ele tem um quadrinho colorido e 8 quadrinhos sem colorir. E a pergunta é, o número de quadrinhos com o interior na cor branca vai ser igual a, lá no 325, que a gente entendeu que vai ser o primeiro quadrinho do ciclo 37, vai ser um quadro igual a esse. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos sem colorir, na cor branca. Então a resposta aqui também vai ser a alternativa A. Então aqui a gente acabou a 26, vamos agora para 27. Questão 27, mexe com porcentagem. De um grupo de auditores, cada um deles de uma única área, sabe-se que 20% são da área de economia. 10% dos que não são da área de economia são da área de engenharia. E os demais corresponde a 180 agentes. São de outras áreas. E os demais que correspondem a 180 agentes são de outras áreas. Logo, o número de auditores de controle externo da área de economia é... Então vamos começar aqui, ó. Vou marcar o que tem de importante. 20% é de economia. Aí aqui que vem a pegadinha aqui que talvez alguém caia. 10%, mas não é 10% do total. É 10% dos que não são de economia. Os de economia são 20%. Os que não são de economia é 80%. Então é 10% desses 80%.
E aí ele fala que o que sobrar são 180. Então vamos fazer aqui nossas contas. Vou deixar anotado. 20% economia. Depois 10% dos que não são de economia. Então são 10% de 80%, que são os que não são de economia. 10% de 80% vai dar 8%. Então, 8% são de engenharia. Então, 20% de economia, 8% de engenharia e os demais correspondem a 180. Se eu tinha 100%, tirei 20% de economia, sobrou 80%. Tirei 80% de engenharia, sobrou 72%. Então, 72% corresponde a 180 pessoas, 180 agentes. E a pergunta dele é: o número dos auditores da área de economia. Eu já tenho uma equivalência boa aqui, ó. 72% são 180 pessoas. O de economia são 20%. Aí eu faço a regra de 3. 20% vai dar X. Se 72% é 180, 20% é X. E aí, arrumando tudo aqui no seu lugar, X vai ser igual a 180 vezes 20, dividido por 72. E aí, na hora de fazer essa conta, a gente tem que simplificar o máximo que a gente conseguir, para não ficar fazendo conta grande à toa. Simplificando aqui, a gente tem, se eu simplificar por 2, em cima e embaixo, eu vou fazer por 2, o 72 vai virar 36 e o 20 vai virar 10. Dá para simplificar mais. Vou simplificar por 2 de novo. Então, o 36 aqui vai virar 18 e o 10 aqui agora vai virar 5. Eu vou reescrever que já está ficando feio. Até então eu tenho 180 vezes 5, que foi o que sobrou ali, depois de simplificar 2 vezes. E embaixo eu estou com 18. E aqui, né, x igual. Aqui dá para simplificar mais uma vez. Eu vou simplificar por 18. Por 18 embaixo vai dar 1 e por 18 em cima vai dar 10. E aí no final das contas, x ficou igual a 10 vezes 5. Que embaixo simplificou tanto que virou 1. Então x igual a 10 vezes 5, x igual a 50. E aí eu já tenho a resposta lá na letra C, que o meu x é o que ele pediu, é o número de pessoas da área de economia, que é igual a 50. Então essa 27 foi bem simplesinha, perto das outras questões que a gente viu até agora nessa prova. Vamos agora para 28. Questão 28. 3 máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo e simultaneamente produzem 1.500 unidades de determinado produto em exatamente 1h30 de trabalho. Para produzir 3.000 unidades desse mesmo produto nas mesmas condições, é esperado que apenas 2 dessas máquinas realizem o serviço em, no mínimo, e aí ele tentou manter as condições, né, mas mudou um tanto de coisa. Mudou a quantidade de máquina que vai usar, e vai mudar o tempo também, mudou as unidades, mudou tudo. Mesma condição para cada máquina, né? Deve ser o que ele quis dizer. E o jeito de resolver essa questão é bem por aí. A gente tem que conseguir resolver, entender quanto que cada máquina faz. E depois a gente vai escalando para o que a questão quer. O que o enunciado fala? 3 máquinas, ao mesmo tempo, fazem 1.500 unidades em 1h30. Então ele fala que 3 máquinas trabalhando junto fazem 1.500 em 1h30. 1.5H, 1h30. Se 3 máquinas faz isso, eu vou dividir tudo por 3 e eu vou saber quanto que uma máquina faz. Então, uma máquina vai fazer 500 em... A hora eu vou dividir? Não, porque o tempo foi o mesmo para as 3. Então, eu vou manter aqui 1h30. Eu não posso falar
que uma máquina vai fazer 500 em meia hora. Isso não está certo. Quando 3 máquinas fizeram 1.500, foi em 1h30. 1h30 está valendo para as 3 ao mesmo tempo. Então, na hora que eu for dividir por 3, eu não vou dividir a hora. Tem que tomar cuidado. E aí eu sei aqui, então, que uma máquina sozinha, em 1h30, faz 500. Vamos tentar fazer com 2 máquinas, que é o que ele pede. No final das contas, ele quer com 2 máquinas. Se eu fizer com duas máquinas, vão fazer o dobro de 500, vão fazer 1.000 em as mesmas 1h30. Aqui no tempo a gente não vai mexer. A questão quer quanto? A questão quer 3.000. Então eu tenho que fazer isso aqui virar 3.000. 2 máquinas vão trabalhar. Aí agora que eu vou manter 2 máquinas fixo, se eu for aumentar aqui a quantidade de produtos, aí eu vou ter que aumentar o tempo. Então, 3.000 unidades. E aí se elas faziam, né, são duas, 1.000 em 1h30, para fazer 3.000, eu multipliquei por 3 as unidades, vou ter que multiplicar por 3 esse tempo. 1h30 vezes 3, 4h30. Então aqui eu tenho o que o exercício está pedindo. 2 máquinas trabalhando juntas fazem 3.000 unidades de alguma coisa em 4h30. Vamos ver qual opção que me dá isso. Vai ser a letra D. Tomar cuidado também para não confundir meia hora com 50 minutos, só porque é 0,5. São 4h30 ali. Então, o gabarito aqui da 28 vai ser a letra D. Acho que ficou fácil de entender. Qualquer coisa também pode fazer pergunta nos comentários que eu respondo. Vamos agora para questão 29. Questão 29. Uma verba de R$ 832 mil será distribuída entre as filiais A e B de uma empresa, de forma inversamente proporcional aos valores gastos com advogados para as defenderem em processos abertos por clientes insatisfeitos. Se a razão entre os valores gastos pelas filiais A e B com os advogados é de 3/5, então a filial A receberá a quantidade D. Aqui a gente tem que tomar cuidado com várias coisas. Primeiro, inversamente proporcional. Isso aqui é o mais importante. Segundo, ele me dá uma razão. E aí a gente fica pensando que vai usar essa fração. A gente não vai usar essa fração. A gente vai usar o valor de cima e o valor de baixo. Mas a fração 3/5 a gente não chega a usar. Então o que acontece? Se a razão é 3/5, eu posso falar que a empresa A gastou 3 e a empresa B gastou 5. Nessa proporção. Se quando eu divido o que a A gastou com o que a B gastou dá 3/5, a A gastou alguma coisa equivalente a 3 e B gastou alguma coisa equivalente a 5. É essa informação que a gente vai pegar desse 3/5. E a gente quer uma coisa inversamente proporcional. Inversamente proporcional a 3 é 1/3. Inversamente proporcional a B é 1/5. Eu estou somando aqui porque a gente sabe que na hora que for dividir a verba, vai gastar a verba toda. Então, quando eu fizer o que vai ser proporcional a 1/3, proporcional a 1/5, vai ter que ser igual aos 832. 832 mil. Aqui, eu não precisaria escrever, mas aqui vai estar sobre 1. Só para ficar mais fácil de entender. Como a gente tem uma divisão inversamente proporcional a 1/3 e a 1/5, eu preciso saber qual que vai ser o coeficiente dessa proporção inversa aqui no caso. Porque no final das contas eu tenho que distribuir a verba toda. Então a gente vai trabalhar com o coeficiente, eu vou chamar ele de K. E a gente vai começar a mexer com ele agora. A gente
ele viria aqui em cima, no numerador das frações. Mas eu vou tirar não é o mínimo, né? O máximo divisor comum aqui vai ser, não, o mínimo múltiplo comum vai ser 3 vezes 5. MMC mesmo. Eu vou fazer um mínimo aqui de 15. Vai ser igual. E aqui embaixo eu vou pôr 15 também. E vamos fazer. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 1. Aqui eu vou falar que vai ser 5 vezes um coeficiente. Vou chamar de coeficiente K. E depois, para a segunda parte, relativa à empresa B, a gente vai fazer 15 dividido por 5, 3, vezes 1, 3. Então vai ser 3 vezes o coeficiente K. E do outro lado aqui, 15 por 1 vai dar 15 mesmo. Eu vou manter... Não, vou fazer 832 por 15. Tem que tomar cuidado na hora dessas contas para a gente não errar. Vou fazer por 15. Aqui eu vou só manter o 832. E como eu tenho dos dois lados dividido por 15, eu vou simplificar aqui, vou ficar só com a parte de cima agora. O que eu tenho? 5K. Lembrando que K é o coeficiente que a gente está usando aqui para fazer essa divisão. Mais 3K. Vai ser igual a 832 mil. E aí, essa primeira parcela é da empresa A. Essa segunda parcela é da empresa B. Então, dividindo proporcionalmente aqui para as duas, inversamente proporcional ao valor que elas gastaram com o advogado, 5 partes vai ficar com a empresa A, 3 partes vai ficar com a empresa B. Eu tenho, então, 8K igual a 832. Se 8K igual a 832 mil, cada 1K vai ser igual a 108, quanto vezes 8 que dá 32? 4. 104 mil. Cada casinho é 104 mil. Na pergunta ele pede, a filial A vai receber quanto? A filial vai receber 5K. 5K então vai ser igual a 520 mil. A letra sempre bonita, né? Então aqui vai dar pra gente, letra D, como resposta aqui da questão 29. Letra D é o gabarito. Vamos agora para a última questão da prova. Questão 30, da prova de raciocínio lógico, que é o que eu vou fazer aqui. Essa questão aqui assusta um pouco, mas no final das contas ela nem é tão difícil assim. Vamos ler o enunciado. Certo vírus foi disseminado pela internet e inicialmente foram identificados 5.000 computadores infectados. A estimativa dos profissionais capacitados para resolver o problema é a de que o número y de x, é como se fosse f de x, função de x, de computadores infectados cresça até um valor máximo m. E a partir daí ele começa a cair, onde y de x representa o número de computadores infectados após x dias do início da disseminação, com o y de 0 representando o número de computadores infectados inicialmente. Supondo-se que a razão entre a diferença y de x menos m e o quadrado da diferença x menos 4 permaneça constante, e sabendo-se que 2 dias após o início da disseminação o número de computadores infectados era de 9.800, o valor máximo de computadores infectados, ou seja, o número m, é igual a... Essa questão aqui assusta, e a gente fica na impressão de que não vai dar nem tempo de resolver se a gente conseguir resolver. Mas o problema que eu percebi é mais o que a gente imagina que vai ser a questão do que o que ela é realmente. Como ele fala de máximo aqui, a gente fica pensando numa função de segundo grau, mas aqui não é função de segundo grau, não chega a ser. A gente não vai trabalhar com vértice, com ponto mínimo, ponto máximo, não. Vai ser função de primeiro grau mesmo. A princípio, né? Vamos voltar no enunciado. Quando ele fala y de x, y
e aí ele abre um parêntese e o x, é a mesma coisa que o f de x que a gente está mais acostumado. F de x é igual a y, e o x que a gente bota lá dentro é o x que vai ser usado naquele momento. O x varia, é uma variável. O y acaba variando também, porque ele varia em função de x. Então a gente tem y e x, e os outros valores, os valores que a gente consegue com cada x, e talvez alguns valores que não dependem de y ou de x. Vamos voltar para a questão. Ele me dá dois momentos aqui. Ele me dá um momento f de 0 e f de 2. O f de 0 é quando tinha passado 0 dias ainda, e ele me fala que inicialmente foram identificados 5.000 computadores. Então, quando o x é 0, o f de 0 vai dar 5.000. E ele fala que depois de 2 dias, o valor era 9.800. Então, quando o x é 2, f de 2 vai dar 9.800. Ficou parecendo 820, né? 9.800. Então, eu tenho f de 0, f de 2. E aí, vamos ver a bagunça que ele pede lá no final. Ele pede para supor que a razão é uma divisão, uma fração, entre y de x menos m e o quadrado da diferença. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo y de x menos m sobre, que ele falou a razão, né? Do quadrado da diferença, que é x menos 4. Então, x menos 4, só que é o quadrado dessa diferença. Ele está falando que isso aqui é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com f de 0 e vou fazer isso com f de 2, e um tem que ser igual ao outro, porque é constante. Então, vamos fazer quando x é 0. Quando x é 0, eu sei que vai dar 5.000. Então, deixa eu ver como que eu vou desenhar isso aqui. Ó. Vou colocar aqui com x igual a 0. Com x igual a 0, eu sei que vai dar 5.000. Mas ele falou que é para fazer menos m. Então, vai ficar 5.000 menos m sobre... E aqui embaixo, quando x é 0, eu não preciso nem abrir aqui em produto notável. Não preciso fazer x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Não preciso. Eu já substituo aqui x igual a 0, vai ficar menos 4 dentro do parênteses, e menos 4 ao quadrado vai dar 16. Então, se x é igual a 0, eu tenho isso aqui, ó, 5.000 menos m sobre 16. E como ele me fala que é uma constante, então isso aqui vai ser igual quando x for igual a 2. E quando x é igual a 2, a parte de cima vai ser o quê? Vai ser 9.800, que é o que a gente viu aqui em cima. Vai ser 9.800 menos m. E embaixo vai ser com x igual a 2. X igual a 2, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, eu já tenho a igualdade. Aqui é 5.000 menos m sobre 16 igual a 9.800 menos m sobre 4. A igualdade que o enunciado fala está aqui. Parece difícil, mas é isso aqui. E aí, daqui, o que a gente pode fazer? Pode multiplicar cruzado. Posso passar o 16 lá para cima multiplicando, 4 lá para cima multiplicando. E aí vai ficar 4 vezes 5.000 menos m, fecha aqui, igual a 16 vezes 9.800 menos m. Fecha aqui. Vou subir um pouquinho a tela para a gente conseguir continuar. Aqui, ó, dá para simplificar. Não é muito óbvio não, mas dá. O 4 do lado de cá está multiplicando todo mundo, e o 16 do lado de lá está multiplicando todo mundo. Dá para simplificar por 4.
Aí esse 4 aqui vai virar 1 e esse 16 aqui vai virar 4. Eu dividi por 4 dos dois lados. E aí fica mais fácil, né? Aqui eu vou ficar agora, não preciso fazer conta mais. Vai ficar 5.000 menos M igual a 4 vezes 980 menos 4M. Aí aqui ficou 5.000 menos M igual a 4 vezes 9.800. 4 vezes 9.800 vai dar 4 vezes 9.000, 36.000. 4 vezes 800, 3.200. Então, 39.200 menos 4M, porque foi vezes 4 todo mundo, né? Era 9.800 vezes 4 e menos M vezes 4. E aí, continuando, vou passar o menos 4M para o lado de cá e os 5.000 para lá. A gente vai ficar aqui com mais 4M menos M, 3M, igual a 39.200 menos 5.000. Aqui vai dar 34.200. Se 3M é 34.200, M é igual a 34.200 por 3. 34.200 por 3. 34 por 3. 3 por 3, 1. Aqui vai zerar. Pegar o 4 agora. 4 por 3, 1 de novo. Aqui vai sobrar 1. Baixa o 2. 12 por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Vai zerar. Aqui sobrou 2 zeros. Coloca mais 2 zeros. E aí a resposta ficou 11.400, que vai ser o valor de M. A gente isolou M e a questão está pedindo M, que é o valor máximo de computadores infectados. 11.400 vai dar a letra C. Então a questão parecia difícil no texto, mas não era tão difícil assim. Letra C é o gabarito da questão 30. Na questão 30 a gente termina essa prova do TCM São Paulo, a parte de raciocínio lógico. Até o próximo vídeo.